Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu podcast. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta, cirurgião de consciência, médico de almas, criador da escola ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento. É uma escola onde nós estamos unindo ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem. E convido você também a dar uma olhadinha no meu Instagram, Rafael_Bardini. Bom, meu querido, minha querida, como você já sabe, estou aqui trazendo com mais frequência, todas as terças-feiras, às 6 da manhã, tem episódio novo subindo para você aqui no podcast. Esse podcast agora, além de estar sendo transmitido pelo Spotify ou pelas plataformas, né, que está disponibilizado o podcast, como Google Cast, Apple Cast, né, o Spotify, que é os mais conhecidos, pelo menos por mim, também no YouTube, né? No YouTube também você pode acompanhar e você talvez esteja aqui, enfim, e tem essa possibilidade de ser vídeo também, né? Tá bem legal, né? Tá bem legal, mas você pode optar só por áudio e por aí vai. Então, tô trazendo com mais, voltando, né, até essa frequência na gravação de episódios de podcast, porque esse podcast ele tem ajudado muitas pessoas e tem sido de grande contribuição para mim também, né? Além de estar ajudando pessoas, eu também estou sendo ajudado, porque a vida é muito generosa. Quanto mais você faz o bem, mais o bem volta para você. Quanto mais você faz o mal, mais o mal volta para você. Então a vida ela é muito justa e ela é muito generosa e ela é incondicional. O que é essa incondicionalidade? Ela não julga o que você faz. Ela te devolve mais daquilo que você faz, né? Você é quem cria a sua realidade. Bom, no episódio de hoje eu quero bater um papo com você, que é um dos módulos também que está lá na escola, com um estudo mais aprofundado, né? Porque lá eu trouxe um olhar mais profundo para isso, que é sobre sombras psicológicas, né? E a importância da gente olhar para isso. Então, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é o que é sombras psicológicas, né? O que é a sombra? Sombra, de uma linguagem mais simples e mais fácil de compreensão, sombra é tudo aquilo que para você é difícil de você falar sobre isso. Sabe aquele assunto que é delicado, aquele assunto que você tem tabu sobre ele, ou tem preconceito sobre ele, ou tem medo de falar sobre ele. E quer ver só um assunto que é bem... é um tabu e tem bastante preconceito na nossa sociedade? É o assunto sexo. Sexo, sexualidade, assunto masturbação, orgasmo. São assuntos delicados, são assuntos que quando você fala dele, basta eu falar assim, vagina, pênis, ânus... Essas palavras que diz respeito à nossa parte, aos órgãos sexuais, aquela coisa toda, sempre o corpo ele reverbera com uma vergonha. Ainda mais se você estiver ouvindo esse podcast perto de alguém e alguém escutou eu falar essas palavras, você vai ficar morrendo de vergonha dessas pessoas. E é isso. Essa sensação de vergonha, esse medo, esse pudor, tem uma palavra... enfim. Isso é sombra. Então, todo tipo de assunto que você não gosta de falar dele... Quer ver outro assunto que a gente tem muito preconceito também, que é difícil falar e é uma sombra? É o assunto morte. Falar da morte. Mas falar da morte mesmo, sentar para olhar para a morte. Nós não queremos falar disso. Deixa pra lá, não quero nem pensar nisso. Nossa, se eu penso que eu vou morrer, meu Deus, assim, eu já penso em quem eu vou deixar, o sofrimento da minha família, tudo que eu vou perder. Nossa, eu que estou construindo, lutando para construir minha felicidade. Imagina se eu morro de repente. Não quero nem pensar nisso. Então você percebe, essas sensações, todos os assuntos que tem no seu corpo geram uma certa repulsa, ou uma coisa que você fala, eu não quero olhar para isso, isso é uma sombra em você. Para muitas pessoas, o assunto sexo, corpo, vagina, morte, não tem mais problema.
Então a pessoa ouve isso e fala, ok, legal, é um assunto bom, é um assunto gostoso de falar, é um assunto difícil de falar dele, mas vale a pena falar dele. Então se você já está nessa pegada, que você me ouviu, escutou esses assuntos e já não tem mais um efeito de medo, ou de repulsa, ou de vergonha, entende isso? Você já não tem mais isso como uma grande sombra dentro de você, né? Então, qual é o problema de não olhar para a sombra? Primeiro eu quis trazer para você a questão sombra. Outro tabu também que é bom falar, dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo gosta do dinheiro, mas muitas pessoas, ainda mais quando está num caminho espiritual, negam o dinheiro. Não, eu não me preocupo com o dinheiro, eu faço por amor. Óbvio, com certeza, você deve estar fazendo por amor, mas você precisa do dinheiro. Então, você sim, faço por amor e gosto do dinheiro quando ele chega. Eu não quero nem falar lá. Começou a falar de dinheiro, né? Falar de dinheiro. Quando você vê alguém falando de dinheiro, você desliga, muda de canal, passa, né? Para de seguir aquela pessoa porque ela começa a falar de dinheiro. É porque isso é uma sombra em você. Então, assunto abuso infantil, assunto sacrifícios humanos, assunto escravidão, cuidado com a floresta, assunto sobre meio ambiente, extraterrestre, vida pós-morte, todos os assuntos que fica desconfortável para você olhar e você não aceita, ou fala assim, eu não gosto disso, isso tudo é uma sombra dentro de você, né? Rafa, mas qual é o problema disso? Qual é o problema? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho qual é o problema. Eu já falei em episódios anteriores sobre a nossa mente ser dividida em duas camadas. Então a camada consciência, que equivale a 10%, e a camada inconsciência, que equivale a 90% do seu agir no mundo, né? Do seu ser no mundo. Então existe muito mais inconsciência acontecendo nesse exato momento em nós do que consciência, né? Então a nossa inconsciência ela acaba tomando as decisões. Então quando você toma algumas decisões assim rápidas, enfim, a maior parte de você é inconsciente e está agindo no mundo. Ponto. É isso, né? E as nossas sombras? Então o que acontece? Carl Gustav Jung, vários estudos, vários psiquiatras encontram que todo ser humano ele tem dentro de si uma camada. Imagina que é uma sacolinha, é um saco, que está no inconsciente, e esse saquinho que está no inconsciente, ali dentro é tudo aquilo que aquele ser humano não quer lidar com aquelas situações, não quer elaborar aquela situação, ele não quer raciocinar sobre aquilo, ele não quer resolver o problema. Aqueles problemas que você não quer resolver. Você enfia dentro de um saquinho que chama sombras psicológicas e ele fica lá no seu inconsciente. Então, eu não quero olhar para isso. Qual é o problema que isso me traz? O problema é o seguinte. Você precisa resolver as suas questões da sombra. Isso é uma lei cósmica. Todos os seres humanos, todos os seres que têm autoconsciência, seja encarnados ou seja desencarnados, precisam resolver as suas questões de sombra. Porque uma pessoa, depois que ela morre, ela continua tendo as sombras dela. Ela continua tendo essa estrutura de consciência, inconsciência, ela continua tendo tabu, preconceito. Então, independente de onde você está no universo, em qualquer multiversos, em qualquer dimensão, existe uma coisa: todo mundo precisa resolver as suas sombras. Se todo mundo resolve as suas sombras, nós começamos a não ter mais sombra, então nós não temos mais escuridão dentro de nós. Nós estamos apenas sendo preenchidos por luz. Você se torna pura luz quando você cuida e libera a sua sombra. Você só se torna luz. E um ser, quando ele se torna iluminado, ele só tem amor. Porque ele se torna a própria inteligência, ele se torna um com Deus. Quando o ser se torna um com Deus, ele jorra amor.
por ele mesmo e por todos os seres. Então ele não tem mais preconceito. E quando um ser iluminado vem num planeta onde está cheio de gente reprimindo as sombras delas, esse ser, ele não tem sombra, ele não tem tabu, preconceito, ele não tem julgamento, ele não tem crítica com nada. Você quer fazer o que você faz? Pode fazer, tá tudo certo, eu continuo te amando. E você tá perdoado e tá tudo certo. Esse ser, ele só ama. Então ele não tem mais sombra. Então quando esse ser vem para um planeta Terra onde a humanidade inteira está precisando trabalhar a sombra que ainda não foi trabalhada, essa humanidade não entende muito esse ser. Ele é visto como estranho, né? Estranho, extraterrestre, ele não pertence, né? Ele causa problemas e tudo mais. Porque esse ser, ele quer ver o bem do outro, né? Então qual é a importância de você cuidar da sua sombra? Você cuidando da sua sombra, você está cuidando de si mesmo. Você está trazendo mais amor para você. Porque se você não cuida da sua sombra, a sua sombra fica lá como uma criança. Imagine uma criança acuada num canto. Se o adulto não vai lá e protege aquela criança ou fala para ela tá tudo bem, né, você está protegida, aquela criança continua ali com medo. Para um adulto, quando ele tem essa criança dentro de si machucada, acuada num canto, então você está aqui na vida adulta e dentro da sua inconsciente você tem todas essas feridas, né? Imagina que são frames, são memórias e cada memória está congelada na linha do tempo e dentro de você elas estão ativas. Isso são sombras. Essas sombras, quando não cuidadas, vai chegando momentos da sua vida que essa dor, ela vem para a consciência, ela domina a sua consciência e você tem aquilo que a gente chama de atos falhos. Você fala o que não queria ter falado, você faz o que não queria ter feito, você compra o que não queria ter comprado, você pede a conta numa empresa que você não queria ter pedido, foi tudo por impulso, você se separa, briga com o teu marido, com o teu noivo, com o teu... não quero mais, e você tem aqueles surtos, né, os famosos surtos. Então pessoas matam porque a sombra dominou naquele momento, aí a pessoa fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Depois que ela se dá conta do que ela fez, né? Você quer ver uma série que você pode assistir, mas eu já te adianto, é uma série que vai mexer na sua sombra, mas vai mexer bonito. Vai cutucar e vai deixar tudo assim, ó, escancarado para você olhar. Se você quiser ver a sua sombra, eu te dou esse caminho. É uma série chamada Alienista. Essa série estava no Netflix, não sei se ainda está. Se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 temporadas. A série ela foi toda construída para mexer na sombra do ser humano que está assistindo aquilo. Ele fala de vários assuntos, de vários comportamentos que o ser humano tem. Ali você pode assistir aquela série com um olhar muito de um estudioso, de uma estudiosa. E tem que estar afim de ver sua sombra, porque se você começa a assistir aquilo, a sua sombra começa a pular já nos primeiros episódios, nos primeiros 10 minutos, tá? Alienista. Então assim, é para quem quer ver a sombra. É para você entender o que eu tô falando, porque de novo, uma coisa é eu tentar passar para você a parte teórica, a parte intelectual, a parte cognitiva da coisa. Outra coisa é você fazer a experiência e olhar pela sua própria experiência o que eu estou querendo dizer. Porque aí você vai lá, assiste Alienista, depois volta nesse episódio. Aí você vai fazer muito mais sentido para você também. Mas não é só assista. Observa o que acontece dentro de você enquanto você vendo aquelas cenas acontecendo, né? Aquela história, aquele enredo, os personagens, como aquele personagem... Tem um personagem lá que ele é um terapeuta, então você olhar como o terapeuta se comporta, quando mexe na sombra dele. Então, a importância de você cuidar da sua sombra, ela é para que você seja feliz, para que você não se auto-sabote. Por exemplo, autossabotagem é uma sombra que não foi resolvida. Surtos, fazer coisas que você não queria ter feito, que é chamado por atos falhos, é um problema da sua sombra. Você não cuidou da sombra que deveria ter cuidado para não cometer os atos falhos.
Então, uma pessoa que não tem muita sombra, ela já elaborou, ela já olhou, você vai ver que ela é uma pessoa espontânea. Pessoas espontâneas são pessoas que têm pouquíssima sombra para se resolver. Agora, aquelas pessoas que têm cuidado na fala, têm medo de ser julgada, o tempo todo tá dentro de uma estrutura, não consegue ser espontânea, não consegue falar uma besteira sem querer, assim, e tudo bem o que eu soltei aqui agora, e vamos rir disso. É uma pessoa que tem muita sombra que precisa ser olhada, que não foi olhado ainda, né? Então a sombra, quando você não cuida dela, ela domina você. Ela domina você. E aí você comete coisas que não queria cometer, você tem um monte de problemas que não queria ter, aquele momento que você ganha mais dinheiro, mas acontece um baita de um problemão que faz você perder aquele dinheiro que você ganhou e mantém você naquele teto que não passa daquilo, né? Tudo isso, cara, então, se eu puder resumir, né, qual é a consequência de não olhar para a sombra? Você não vai ganhar mais dinheiro, você não vai ter um bom relacionamento, você não vai ter uma espiritualidade genuína, uma conexão direta com Deus, onde você vai se sentir realizado. Você sempre tem que estar fazendo coisas para se sentir bem. Essas religiões que a gente vê, que o tempo todo você tem que fazer trocas e trocas e trocas para você ficar bem, trocas e trocas e trocas para você ter dinheiro, trocas e trocas para você ter relacionamento, trocas e trocas para estar protegido. É o tempo todo uma barganha. Isso tudo é consequência de não olhar para as sombras, né? Então, bom, é isso, assim, claro que eu poderia falar muito mais coisas, mas não dá tempo, olha só, já se foi 15 minutos de podcast, e eu não quero que ele se torne uma coisa muito extensa para nós, né? Bom, cuida da sua sombra, olha para isso. Rafa, me dê caminhos, me ajuda então, que eu quero olhar para as minhas sombras. Bom, uma delas é você fazer terapia. A terapia vai te ajudar muito a olhar para as suas sombras. Outra é estudar. Então você pode vir estudar no ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento, lá eu te dou todos os caminhos, te ensino como cuidar de você e depois eu te mostro as suas sombras, né? Para depois você conseguir acolher a sombra. Porque é isso, se você viu uma sombra, o que é que você precisa fazer? Só acolher. Só reconhecer que ela está ali. O fato de você reconhecer que o assassino existe dentro de você, que o abusador, o narcisista, você é narcisista, reconheça isso. Então, sim, eu sou narcisista, reconheço que sou narcisista e não quero mudar isso, eu quero aceitar isso. Entendeu a diferença? Porque se você vai para tentar mudar isso, você vai brigar com você, você vai ser narcisista com o seu narcisista. Você perpetua a sombra, você aumenta ela. Você precisa simplesmente reconhecer que ela existe, reconhecer que esses preconceitos, tabus existem e abraça eles. Primeiro estágio, abrace as suas sombras, é onde a gente ouve muito, abrace os seus demônios. Porque os seus demônios não são nada além do que uma criança machucada, ferida, acuada, com medo. Quando você abraça seu demônio, que ele parece um bichão que vai te engolir, quando você para e olha, ele vai diminuindo, até se tornar uma criança que você pode pôr no teu colo. O amor tem esse poder. Assim falei com muito amor. Desejo para você muita luz, muita paz e muito estudo. Namastê.